cloroquina, que foi citada por você, nós usamos ela para outros, ela é indicada para outros tratamentos, né, que precisam estar disponíveis para a população, que é artrite reumatoide, lúpus eritematoso, afecções dermatológicas e reumáticas e também para o tratamento da malária. Bom, senhores, nós já estamos vendo agora aqui mais um convidado do Top of the Hour para o nosso bate-papo. Ele é o vice-presidente da Associação da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Carlos Bernardo. Carlos, nós convidamos o senhor muito em função desse cancelamento do carnaval aqui na cidade de São Paulo e também em outras cidades, em pelo menos 10 capitais. E como isso vai impactar esse setor e como os senhores estão reagindo. Porque assim, nós falamos até aqui na Jovem Pan sobre o índice de ocupação dos hotéis no Rio de Janeiro, que era superior ao ano de 2019, ou seja, um bom resultado. Eu não sei se esse cenário também se repetiu em São Paulo e se nós já estamos tendo cancelamentos de diárias em função do cancelamento do carnaval de rua por parte da Prefeitura de São Paulo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Top of the Hour. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Na verdade, nós seguimos, nós quanto hotelaria, e nós recomendamos aos nossos hotéis que eles sigam todos os protocolos que o governo nos passa em termos de recomendação. Isso para que a gente tenha um alinhamento, com toda essa estrutura que está ligada ao Covid e agora a essa gripe que está aí no ar. Com relação ao carnaval especificamente, nós estávamos aguardando uma posição do governo que se deu agora formalmente, que não haverá carnaval de rua. E nós temos, sim, muitas reservas nos hotéis da cidade de São Paulo e do interior do estado, de pessoas que já buscam, o feriado em si, não tão somente a festividade carnaval. As pessoas buscam esse momento de feriado para viajar também, muitos em casais, por exemplo, Se nós formos analisar a cidade de São Paulo, que ela tem realmente tido uma ocupação bem mais elevada do que nos anos anteriores, devido a uma possibilidade das pessoas saírem das suas residências, das suas regiões, e buscar aí o entretenimento, que a cidade de São Paulo proporciona, nós sim esperávamos um período de feriado de carnaval com bastante intensidade de hóspedes. É claro que o número de hóspedes na cidade de São Paulo ele se dá de uma forma mais concentrada, principalmente na região da Zona Norte, por conta do Sambódromo, na Paulista, por conta dos atrativos que a avenida e a região proporcionam, e um pouco ali na Vila da Madalena, Largo da Batata. As demais regiões, elas têm o seu fluxo normal, como tinham nos anos anteriores. Então, a nossa orientação para todos os hotéis realmente é continuar com as recomendações do governo, continuar com a exigência para uso de máscaras, continuar disponibilizando álcool gel, tudo que a gente pode dentro dos hotéis fazer para que as pessoas não se contaminem ou que minimize essa contaminação que está sendo tão difundida aí e de uma forma muito rápida, que é o Omicron, a gente vai fazer. Então, os hotéis estão todos unidos para realmente tentar dar um pouco mais de segurança para os hóspedes que visitam a nossa cidade e as regiões do estado de São Paulo. Carlos, nós temos uma pergunta do Paulo Pozonov, o nosso comentarista que está em Curitiba. Paulo? Boa tarde, Carlos. Bom, a gente sabe que esse setor, é um setor, como toda economia, na verdade, mas é um setor que depende muito de previsibilidade. E a gente ouviu aí, até ano passado, muitas autoridades dizendo que não pretendiam repetir erros como lockdown, esse fechamento aí maior da economia, que afetou, sobretudo, bares e restaurantes nas grandes cidades. Eu queria saber como o setor aí que o senhor representa enxerga 2022. Acredita que pode haver fechamento desse setor? Pode haver a volta de medidas restritivas e como isso afeta aí as pessoas, que hoje em dia estão empregadas e de repente com temor vem aí os seus empregos correr perigo?
Perfeito. Bom, na verdade, durante a pandemia, nós tivemos realmente altos e baixos, né, em termos de fechamento de hotéis, reaberturas de uma forma muito rápida, e nós acompanhamos todo esse movimento. O nosso setor de turismo, gastronomia, foram realmente os setores mais afetados, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, e ainda a gente sofre esse reflexo, né, dos 2 anos de pandemia, dos quase 2 anos de pandemia. Uma coisa interessante para vocês entenderem, na hotelaria, a gente sempre teve uma previsibilidade realmente muito maior do que nós temos hoje. Hoje o viajante, ele toma uma decisão muito mais próxima do momento da viagem, do momento de fazer o seu turismo, seja com a sua família, ou seja um turismo de negócios. Então essa previsibilidade a gente não tem com tanta antecedência como nós tínhamos no passado, no momento pré-pandemia, né? Então, eu acredito que o próprio usuário, o próprio hóspede, ele também está aguardando, né, passo a passo, as informações, as recomendações, o que acontece com relação às novas cepas, para ele poder tomar uma decisão com mais seriedade e tanto ele quanto nós aguardamos muito essa previsibilidade com um tempo muito menor do que no passado. Bom, fechar ou não fechar hotéis no futuro, tudo depende do que acontecer com relação às contaminações. Nós estamos acompanhando e realmente as contaminações elas estão sendo muito mais rápidas, né? Mas não com tanto problema de internação ou com uma recuperação mais rápida, inclusive, do que no passado. Então, nesse momento, nós não vemos uma possibilidade de fechamentos da hotelaria para o futuro. Até porque nós começamos a recontratar pessoas por conta da reabertura, o que é importante, mas nós não chegamos ainda aos níveis de 2019, né? Não faz sentido a gente contratar pessoas num volume do passado, se nós ainda não temos um volume de ocupação como nós tínhamos no passado. Então, isso, conforme o tempo for passando, a gente vai estabilizar esse número de colaboradores para atender a demanda, e vamos atender a essa nova proposta do hóspede, né, que ele realmente nos procura com um tempo mais curto do que ele nos procurava no passado. Essa previsibilidade, ela não existe como existia no passado. Com a palavra, Felipe Bueno, nos estúdios da Jovem Pan. Carlos, boa tarde para você. A minha pergunta, na linha do que está acontecendo com os cruzeiros, é com relação a áreas comuns de hotéis. Nós sabemos que muitos hotéis importantes de São Paulo têm restaurantes famosos que são buscados também por não hóspedes, né? São muito relevantes na economia de São Paulo. Os hotéis também são procurados por convenções, né? Por grupos, né? E uma vez que a economia, né? E tomara que isso continue, as rodas da economia estão voltando a girar. Eu pergunto se aqui no estado de São Paulo há alguma orientação com relação a essas áreas comuns, ar-condicionado, aglomerações, e qual que é a sua projeção exatamente para esse ponto pelo qual você passou, né, que é a questão do turismo de negócios, né? A gente está falando, no final das contas, da cidade, nesses termos, mais importante do país, que é São Paulo. Perfeito. Bom, durante o momento que nós reabrimos os hotéis, o público de lazer, ele realmente deu para a gente um colchão para a gente sobreviver, né, durante esse período de pandemia. E os empresários liberais de pequenas empresas, né, eles começaram a voltar, porque eles não dependem de grandes corporações para viver, eles dependem do trabalho deles, do dia a dia. Então, esse hóspede, ele começou a voltar. Com relação ao cliente de eventos, feiras, o MICE, que a gente chama na hotelaria, né, ele começa a voltar de uma forma muito reticente, realmente com muitos cuidados. Muitos, inclusive, solicitam que a gente conserve os protocolos de distanciamento que a própria Setur, né, retirou aí dos últimos decretos. Então, muitos desses ainda se preocupam com o seu colaborador, né, com o seu funcionário, e pedem para a gente manter esses protocolos. Então, a gente acaba mantendo para poder
evitar a contaminação. Até porque muitos deles, eles não só vêm com a carteirinha da vacina, porque a gente exige para grandes eventos, como também muitos são testados antes de entrar nesses eventos. Muitas empresas, inclusive, elas têm enfermarias antes da entrada do hotel para testar os seus colaboradores. Então, isso, de uma certa forma, é importante, né? De novo, salvaguardar aí a saúde de todos para evitar a contaminação. Os restaurantes de hotel, eles nunca foram exclusivos para hóspedes. Na verdade, eles são abertos ao público e sempre serão, né? Há um engano aí da sociedade que acredita que os restaurantes sejam apenas para hóspedes. Não são, eles são abertos ao público também. E aí nós temos, sim, algumas situações onde nós salvaguardamos aí um espaçamento entre as mesas, entre as cadeiras. Os colaboradores, eles não deixam de usar as suas vestimentas, seja face shield, além da máscara. Muitos dos restaurantes já trabalham com cardápios de QR Code ou digitais, evitando o manuseio, né, de cardápios ou de papelaria. Então, nós avançamos muito na pandemia, nós aprendemos muito, né, para poder hoje proporcionar realmente uma situação mais cômoda para o hóspede. Muitos dos hotéis, eu não preciso mais nem fazer check-in, passar pela recepção, eu já consigo preencher uma ficha nacional de registro do hóspede de uma forma eletrônica, eu consigo pegar uma chave através do celular e abrir a porta do apartamento com o celular. Então, a gente evoluiu bastante nesses 2 últimos anos, e eu creio que nós continuaremos evoluindo. Mas o mais importante de tudo é realmente a gente acompanhar as diretrizes do governo, porque eles têm profissionais capazes para nos dar uma recomendação. Nós somos profissionais da hospitalidade, né? Nós não somos cientistas, nós não somos médicos, então nós precisamos sim dessas orientações para que nós possamos tomar a melhor atitude possível dentro dos nossos hotéis e dar aí uma segurança para os nossos hóspedes e ter uma perpetuação, né, para recebê-los no futuro de uma forma bem segura. Bom, Carlos, eu estava buscando aqui, né, tentando ver o ranking desses eventos, né, os mais importantes, em grau de importância para o setor hoteleiro. E aí fala assim, olha, por exemplo, eu tenho uma tabela completamente desatualizada e você pode me ajudar nessa importância de eventos. Por exemplo, isso em 2008 nós tínhamos a parada gay, ou a parada LGBT, na época era LGBT, agora LGBTQI+, enfim, trazia em torno de 400 mil pessoas para a cidade de São Paulo. Depois tinha Virada Cultural, Bienal do Livro, Salão do Automóvel, Bienal Internacional de Arte de São Paulo, Réveillon na Paulista, GP Brasil, da Fórmula 1, Mostra Internacional de Cinema. Nessa ordem de grandeza, hoje, o que nós temos de previsão para o ano de 2022, o ranking dos principais eventos, justamente que traz esse turista para São Paulo? Bom, se eu for pensar em eventos, ou evento de negócios, né? Nós temos a Coro Modas agora em janeiro, nós temos a CIOSP também em janeiro. Fevereiro nós teríamos o Carnaval, que houve aí o cancelamento, então nós não teremos, seria um evento mais para a linha social. E aí, a partir de abril, nós temos grandes eventos ligados principalmente à indústria médica e também à indústria de supermercados, né, que ela é bastante forte aqui na cidade de São Paulo. Temos novamente a Fórmula 1, como tu comentaste, né, no final do ano, é um dos eventos que mais movimenta a cidade de São Paulo. E esses eventos que tu falastes, da concentração na Paulista, né, como o LGBTQ+, que recebe aí uma multidão enorme, ela tem sim um potencial de hóspedes, mas é um potencial que se concentra ali na região da Paulista. Não é um movimento que lota a malha hoteleira da cidade de São Paulo, né? Inclusive, muitos desses participantes, eles são moradores da cidade ou da grande São Paulo. Não são eventos realmente que a hotelaria capta, né, ou que ela realmente vá ter aí
uma exploração econômica sobre esse setor de uma forma como uma Fórmula 1, uma APAS, uma CIOSP, um Coro Modas. Então, assim, para você, o maior evento que nós temos, que oferece esse público para o setor hoteleiro, então, qual é? É a Fórmula 1? A Fórmula 1 é imbatível, William. Não tem evento que bata a Fórmula 1 em termos de concentração de público na cidade de São Paulo. Não tem. É para hospitalidade, tá? Eu estou me referindo aqui à área de hospitalidade, de hotéis. Quando nós falamos em concentração de pessoas, como tu falaste aí na Paulista, nós temos sim um volume muito grande, mas são residentes, são pessoas que vão para o evento e à noite eles voltam para suas casas, né? Eles não se hospedam em nossos hotéis. Pequena parte se hospeda, mas grande parte são moradores da cidade e região. Os senhores ouviram nos microfones da Jovem Pan o vice-presidente da Associação da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Carlos Bernardes. Carlos, obrigado pela gentileza de bater um papo com a gente aqui no Top of the Hour pela Jovem Pan News. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde e parabéns pela grandiosidade jornalística que vocês fazem.